E aí, galerinha, sejam bem-vindos à aula 2 de Embriologia 3, último módulo de Embriologia. E nesta aula a gente vai entender sobre gametogênese masculina. Seguinte, a gametogênese masculina, ela também é conhecida como espermatogênese ou também conhecida como espermiogênese, tá? É nada mais do que uma proliferação celular, ou seja, é nada mais do que uma divisão celular, né, com mitose, com meiose. E antes de começar, você tem que colocar este macete aqui na sua linda cabeça. Você tem que colocar o seguinte, é essa sequência, ó. Gônia, cito 1, cito 2, tide e zoide. Repete comigo. Gônia, cito 1, cito 2, tide e zoide. De novo. Gônia, cito 1, cito 2, tide e zoide. De novo, para ficar mais chato ainda. Gônia, cito 1, cito 2, tide e zoide. Esta vai ser a sequência para a formação de um espermatozoide. Professor, onde está ocorrendo este processo? Aqui na imagem acima, você está tendo um testículo em corte e é nesta área aqui que está ocorrendo a espermatogênese ou espermiogênese. É o famoso túbulo seminífero. É nesses túbulos seminíferos onde está ocorrendo a todo vapor a produção dos espermatozoides. E quais são as etapas? Para que você entenda melhor a espermatogênese, você tem que valer e em conta, colocar na sua cabeça que eu tenho este processo. Primeiro que é um período germinativo, depois eu tenho um período de crescimento, depois um período de maturação e depois um período de especialização ou diferenciação. No homem é diferente da ovogênese na mulher porque ele tem um período a mais que é para poder formar aqui, ó, o acrosoma, a cabeça espermatozoide, para poder formar o flagelo, diferente da mulher que ela para no processo de maturação. Também é diferente quanto à ovogênese, por quê? Porque este processo ele só vai ocorrer a partir da puberdade, tá? Então, o processo de gametogênese masculina ele só ocorre durante a puberdade. Então, de novo, germinação, crescimento, maturação, especialização ou diferenciação. Quais são as etapas? Gônia, cito 1, cito 2, tide e zoide. São essas as sequências que você tem que colocar na sua cabeça. Como assim? Vamos entender o seguinte. As células que estão se formando lá nos tubos seminíferos, elas precisam crescer. E se elas precisam crescer para futuramente dar espaço ao espermatozoide, eu estou falando em uma célula que está fazendo o quê? Mitose. Se nós vermos aqui a haploidia, por exemplo, eu tenho uma célula diploide e formaram 4 novas células também diploide. Então, quer dizer que durante esse processo de germinação, ocorreu um processo de mitose. Sim, você precisa saber aonde está ocorrendo mitose, aonde está ocorrendo meiose e aonde não está ocorrendo divisão, onde somente a célula está apenas crescendo. Beleza? Neste primeiro processo nós estamos vendo de células germinativas para espermatogônia, está ocorrendo o processo de mitose, ou seja, a célula está crescendo, tá ok? Então, de novo, de células germinativas aonde formaram a primeira linhagem, que é a espermatogônia, nós temos o processo de mitose. A célula está crescendo. Então, lembra que eu falei? Gônia, cito 1, cito 2, tide e zoide. Então, ó, por que gônia? É uma palavra para você entender que é espermatogônia. Agora, de espermatogônia, a gente tem uma pausa, e é uma pausa que é para crescer, mas ela não vai alterar a haploidia, ela não está se dividindo, é apenas como se fosse uma etapa preparatória. É como se nós temos aqui aquele ciclo celular, né? O G1, S, G2, é uma etapa preparatória, eu não tenho divisão celular aqui ainda, tá? Então, de espermatogônia para espermatose primária, apenas há um crescimento. Tá ok? E por que, professor, nós chamamos de espermatócito primário e espermatócito secundário? Lembra que eu falei a vocês qual é? Gônia, cito 1, cito 2, espermátide, espermatozoide, tá? Por que cito 1, espermatócito 1? É porque a partir de agora eu vou alterar as haploidias. Se você observar, a célula que estava em crescimento, ela foi reduzida para células
haploide, tá? Então, de espermatócito primário para espermatócito secundário ocorreu a meiose 1. De espermatócito secundário até espermátide ocorreu a meiose 2. Por isso, cito 1, que está interligado à meiose 1. O nome todo é espermatócito primário, ou espermatócito 1. Por quê? 1, porque faz meiose 1. Espermatócito 2, porque faz meiose 2. De espermatócito 2 para espermátide, meiose 2. De espermátide para espermatozoide é o último processo onde nós vamos ter o processo de especialização ou de diferenciação. Por que a gente precisa disso? Lembra que eu falei logo no início? É porque os espermatozoides precisam de outras organelas para se formar, para que ele tenha a sua função. E quais são? O acrossomo, que é formado pelo complexo de Golgi, nós já vimos isso, e o flagelo, para dar uma locomoção. E próximo também aqui ao flagelo, a gente vai ter algumas mitocôndrias, que é para dar energia para que ele possa fazer o seu papel. Beleza, gente? Novamente, repete comigo. Gônia, cito 1, cito 2, TID e zoide. Tá ok? Essa é a sequência. De espermatogônia para espermatócito, sem divisão. Espermatócito 1 para 2, meiose 1. De 2 para TID, meiose 2. De TID para zoide, espermiogênese. Ou seja, o processo de especialização é o processo onde vai ter aí a formação em si dos espermatozoides. Não esquece que esse processo está ocorrendo nos testículos, especialmente lá nos túbulos seminíferos. Tá ok, gente? Então, não esquece. Vimos então o sistema reprodutor masculino, agora a gametogênese masculina, e nos encontramos na aula 3 de embriologia 3 com o sistema reprodutor feminino, tá ok? Então não saia daí, pegue sua pipoca, fique bem bonitinho assistindo mais uma temporada do Carbas Flagos.